O que acabamos de ouvir agora foi a área das variações Goldberg de Johann Sebastian Bach, que foi um dos mais importantes compositores da história da música ocidental. Tem um texto bastante interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês sobre essa peça, né? Por que ela foi composta, como ela foi escrita, que está numa biografia de Bach, só que não uma biografia contemporânea atual, uma biografia escrita por um discípulo dele, um aluno lá na época de Bach, que foi Johann Forkel. Forkel diz o seguinte: o conde Hermann von Kaisering, que era o ex-embaixador russo na corte da Saxônia, mencionou na presença de Bach que ele gostaria de ter algumas de suas obras para teclado, para seu cravista Johann Goldberg, a quem Bach dedica a obra, para executar nas madrugadas, e que deveriam ser de caráter suave e vigoroso, de modo que ele pudesse ser um pouco consolado por elas em suas noites, sem dormir. Olha que lindo, né? Isso então mostra todo o espírito dessa obra, né? Que foi originalmente escrita para esse instrumento, que é o cravo. O cravo é o antecessor, digamos, do piano, né? E o mecanismo dele, o som é produzido por uma pinça, uma unha que belisca a corda e que faz o som dele soar. Seria mais ou menos, ele tem cordas esticadas como uma harpa, né? Eu diria que isso é de uma harpa mecânica, onde tem essas pinças que beliscam, né? Só que esse instrumento tem alguns problemas, digamos, né? É um instrumento que não consegue fazer dinâmica, que é tocar forte ou fraco. Por exemplo, se eu aperto suave, eu tenho esse som. Agora, se eu aperto forte, dá um barulho de madeira, né? Mas a intensidade é a mesma. Aí que surge um cara, um italiano, Bartolomeu Cristofori, que resolve, então, pôr um mecanismo de martelos, que esses martelinhos ficam percutindo o instrumento, as cordas, e, então, com a intensidade que o martelo percute, né, muda o som. Quem assistiu já Tom e Jerry, né? Eu falo isso, meu irmão não sabe, meu irmão mais novo não sabe quem que é, né? Mas, enfim, isso já denuncia um pouco a idade, né? Mas tem um dos episódios que o Jerry está dentro do piano lá, o Tom tocando, né? E aparecem os martelos, exatamente assim que funciona o piano. E isso foi uma grande invenção, né? Foi possível que o instrumento tivesse essa possibilidade, essa evolução da dinâmica que o cravo, teoricamente, não tem. É possível fazer a dinâmica de uma outra forma. E esse primeiro nome que o Cristofori dá, ele se chama de gravicembalo col fortepiano, que quer dizer cravo que toca forte e suave, né? Só que o nome é meio grande, né? Eles foram abreviando na medida do tempo, né? Ficou somente fortepiano ou piano forte, e depois, né, agora a gente usa somente piano para designar o nome do instrumento. E por que interpretar Bach num instrumento, então, com esses problemas, digamos, né? Digamos, um instrumento menos evoluído, né? Por um motivo, porque essa música foi escrita para esse instrumento, e essa música só consegue falar, não necessariamente essa música de Bach, mas a música desse período, do período barroco, só consegue falar como o compositor a concebeu nesse instrumento, né? Então, aí que é a grande diferença. Nessa época aí começa, então, estou falando há uns 50 anos atrás, um pouco mais, começa a fazer pesquisas a buscar como interpretar a música do passado utilizando os instrumentos antigos, né? Até tem uma história bastante interessante, que quando eu tinha 11 anos, eu já gostava muito de música, e sempre fui muito apreciador do período barroco, essas coisas antigas. E tinha um problema, né? Que eu não gostava da música do período barroco, eu achava chata, sem graça, e não entendia por que
a pintura, as artes plásticas, a arquitetura era tão interessante e a música, né, era tão não tinha esse poder, né? E foi até que um dia lá estava com meu avô botou um disco, um vinil, tinha 11 anos, começou nos primeiros segundos eu, nossa, que coisa diferente, o que é isso? Fui vendo na capa, né? E dizia lá o nome do grupo e embaixo escrito com instrumentos originais de época. E aquilo lá fez toda a diferença na minha vida, porque aquela música que eu sempre ouvia pelas grandes orquestras sinfônicas, aquilo eu não fazia relação com o resto do estilo do barroco. E aquela gravação escrita lá com instrumentos de época, aquilo sim tinha essa conotação direta com a música, né? Então é um trabalho bastante interessante, claro, né? É um trabalho muito mais difícil a gente usar esses instrumentos antigos, né? Mas é muito gratificante, né? Agora, como próxima obra de um compositor francês que foi cravista da corte do Luís XIV, François Couperin, ele começou a compor várias obras dentro da corte e ele gostava de pôr nomes, e alguns até bastante exóticos, como essa obra que eu vou apresentar, que se chama Les Barricades Mystérieuses. E ficava pensando, né, se a gente traduzir, né, literalmente é as barricadas misteriosas. O que isso quer dizer? Né? Será que é alguma coisa de guerra? Não entendia. Até que eu fui um dia pesquisar num dicionário antigo lá e dizia barricade. Era a saia de armação que as damas usavam justamente como forma de barricada para os homens não se aproximarem delas, né? Está explicado, né? E uma coisa assim, eu fui pegar a partitura, o texto dela, e ela, normalmente, quem conhece música, sabe que a escrita para teclado, para piano, é em duas claves, 2 pentagramas. A de cima, a clave de sol, para a mão direita, e que abrange, então, as notas mais agudas, ou a região mais alta do instrumento, e a clave de Fá para a mão esquerda, que pega as notas mais graves, a região mais baixa do instrumento. E o Couperin escreve as duas mãos em clave de Fá, que não é muito comum isso, a música inteira. Então, aí está a chave, né, para o segredo. O mistério debaixo das barricadas das damas. Né? Até, às vezes eu conto essa história e, para mim, eu imagino exatamente isso. Vamos voltar lá, Corte Luís XIV, Palácio de Versalhes, e Sala dos Espelhos, um dos bailes lá, e um grupo de homens, né, de rapazes, e um grupo de moças, né? Os rapazes querendo se aproximar das moças, óbvio, né? E as moças, né, se fazendo de difícil, óbvio, né? Também, né? O que elas fazem? O ritmo da música é mais ou menos esse, né? Que para mim é o passo delas caminhando lá discretamente. Claro, né? Tem que ser meio discreto, mas também não pode ser, porque na verdade elas estão afim deles também, né? Claro, né? Mas elas querem se fazer de difícil. E vão andando, né? Até que chega num momento que elas, né? Ufa, nos livramos deles. Então elas olham para trás e vê que eles estão lá e encontraram elas de novo. Com vocês, então, Les Barricades Mystérieuses, de François Couperin.
Então, como última peça, do compositor alemão Georg Friedrich Händel. Quase falei Johann, né? Porque tudo é Johann. Johann Sebastian Bach, Johann Forkel, Johann Goldberg. Acho que todo mundo se chamava Johann naquela época, né? Mas o Händel era uma exceção, né? Até porque ele era um compositor que foi bastante diferente dos compositores daquela época. Foi um compositor que nasceu na Alemanha, foi para a Itália estudar ópera e se radicou em Londres, né? Teve muito sucesso em Londres, fazendo ópera italiana. Então, olha que interessante, um compositor alemão que mora em Londres e que lá faz ópera italiana, né? Bastante diverso isso, né? Então, até tem uma história aí agora que eu lembrei. Um aluno escreve isso numa prova de música lá, escreve que Händel era um compositor meio alemão, meio italiano e meio inglês, né? Mas então, se a gente soma dá 1,5, né? Passa, né? Com vocês, então, o último movimento da suíte número 7 em sol menor de Händel, Passacagli.